Glória a Deus. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 12, e deixe a sua Bíblia aberta, mas algo que, de fato, tem falado ao meu coração durante todo esse ano é sobre a dinâmica de vivermos debaixo da autoridade e da graça do nosso Senhor. E dentro desse tema ou dessas mensagens que Deus tem falado ao nosso coração sobre viver em autoridade e debaixo da autoridade do Senhor, vivermos em graça e debaixo da graça do Senhor, dentro dessa relação daquilo que eu tenho e daquilo que eu recebo, daquilo que eu faço e daquilo que é feito na minha vida, eu quero estar debaixo da graça do Senhor e eu quero viver debaixo da graça do Senhor e quero liberar a graça do Senhor. Eu quero viver em autoridade de Deus sobre a minha vida, mas também quero entender que Deus é a autoridade sobre a minha vida e que Deus tem autoridade em minha vida ou sobre a minha vida. E é dentro dessa dinâmica de autoridade e graça que a gente acaba se deparando com algumas situações que trazem para nós a insatisfação. Então, nessa manhã, eu queria dividir contigo essa palavra sobre a autoridade para viver em plenitude ou para viver satisfeito debaixo da graça do Senhor. Autoridade para viver feliz, satisfeito, em plenitude debaixo da graça do Senhor. Porque um dos males que nos tem acometido neste tempo é a insatisfação. E a insatisfação, que é prima da cobiça, né? Uma vez eu estava conversando com um camarada italiano e ele estava perguntando o que é chuchu, né? O que é chuchu? Eu falei, é o primo da batata. Não sei se ele entendeu a minha tradução, né? Mas o que é a insatisfação? A insatisfação, ela é prima da ambição, não a ambição boa, mas a ambição ruim. Onde eu desejo, aonde eu quero, aonde eu fico buscando e não tenho, e aquilo causa em mim uma insatisfação ou uma infelicidade ou a incapacidade de me sentir bem comigo mesmo, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Isso me faz sonhar, me faz sonhar aquilo que Deus não quer que eu sonhe, me faz buscar aquilo que Deus não quer que eu busque. Não, o meu sonho é sair da Tijuca e ir morar na Barra. O meu sonho é sair desta igreja e ir para uma igreja grande. O meu sonho é ter uma família enorme com 18 filhos, né? Deus te abençoe. O meu sonho, os sonhos são sonhos diferentes, sonhos variáveis, né? Cada um tem o seu sonho. Não, o meu sonho é comprar um carro que seja movido a diesel. O meu sonho. E aí vamos colocando sonhos e vamos colocando projetos em nossas vidas. E, de alguma maneira, esse projeto ou esse sonho, ele pode ser também um instrumento de insatisfação com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que Deus já te entregou, com aquilo que você hoje já tem, com aquilo que você hoje já é. O apóstolo Paulo, ele então vem aqui dentro dessa segunda carta, ele já tinha escrito uma, dizem que 2 Coríntios, na verdade, é a terceira, já tinha escrito uma ou duas cartas antes, e ele agora, naquilo que nós entendemos ser a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai, a igreja que está lá em Corinto, ele vai falar sobre uma necessidade de você entender onde Deus quer você, onde Deus tem planejado você chegar, onde Deus tem desejo que você viva, alcance, esteja. Eu costumo falar, semana passada falei nisso, sobre o fato de Deus ser um Deus territorial. Qual o lugar que Deus tem para a sua vida? Então, não agora, mas alguns anos atrás, na época das obras do metrô, eu não sei quem é tijucano desde essa época, mas havia ali um movimento muito intenso de saída da Tijuca. E com a chegada do novo bairro, a Barra da Tijuca, houve uma migração enorme de gente que morava na Tijuca para a Barra. E eu não sei se ainda hoje
Está dentro do senso comum do morador da Tijuca um desejo na cabeça de morar na Barra. Lá é melhor, lá é o lugar, lá é o que eu desejo, lá é o que eu quero. Então, eu não sei se você tem esse sonho ou não quero entrar no seu sonho, mas o que eu estou querendo falar é que muitos de nós desejamos, sonhamos mudanças para nossas vidas, mas que não fazem parte do sonho ou do plano que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, sendo um missionário, ele não tinha um local fixo, mas ele entendia o seu limite, ele entendia quem ele era, ele entendia qual era o chamado de Deus para a vida dele, ele entendia o que ele tinha que fazer, qual lugar ele deveria circular. E então ele escreve e diz o seguinte: não temos a pretensão de nos igualar, eu não vou querer ser igual, nem de me comparar com outros que se recomendam a si mesmos. Mas, quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, eles agem sem entendimento. Nós, porém, que é o que Paulo está dizendo, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas, e aí é uma escolha, e aí é uma decisão pessoal, limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual inclusive alcança vocês, Então repita assim comigo: existe uma esfera de ação que Deus confiou para a minha vida. Diga assim, existe uma esfera de ação que Deus confiou a mim. Bom, se existe uma esfera de ação que Deus confiou a mim, também é correto eu lhe informar, ou eu compreender à luz da revelação da palavra do Senhor, que existe uma esfera de ação que não é para a minha vida, que Deus não me deu, que Deus não me confiou, que Deus não quer para mim. Então existem coisas que o Criador, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, aquele que nos formou e que nos chamou à existência, Ele confiou a nós, Ele entregou a nós e Ele dedicou as nossas vidas àquela ação, a uma esfera de ação, a um movimento, a coisas que Deus tem planejada para mim. Porém, eu também posso afirmar que existem coisas que não fazem parte, que Deus não quer, que Deus não tem sonhado, que Deus não tem planejado, que não fazem parte da esfera de ação que Deus tem para a minha vida. Não é o que Deus quer que eu faça. Paulo fala: eu não vou me comparar, eu não vou me igualar, eu não vou, de alguma forma, buscar aquilo que o outro tem, aquilo que Deus deu para o outro, aquilo que o outro recebeu, porque se por acaso eu fizesse isso, isso roubaria da minha vida a insatisfação. Agora há pouco, antes do culto começar, e eu sempre começo o culto em oração, peço até desculpa a você que às vezes quer chegar, quer conversar com o pastor, mas poucos minutos antes do culto, eu me dedico à oração. E aí a gente tem, antes, eu vou lá para o gabinete, depois eu venho para a sala amarela, depois eu venho aqui para o templo, falo rapidamente com todo mundo, mas fico conectado naquilo que é espiritual, para poder ser voz de Deus na sua vida. E antes de estar aqui, antes de descer na sala amarela, eu estava lá no gabinete, eu botei um fone de ouvido para poder me desligar dos outros barulhos, liguei lá uma música e ouvi aquela música, e aquela música, ela foi um instrumento de Deus na minha vida, e eu comecei a dizer: Senhor, eu não consigo cantar como essa moça canta. Senhor, eu não tenho a inspiração para criar a letra que essa moça cria. Senhor, eu não tenho o tom, a afinação na minha voz como essa moça tem. Faz dessa voz, faz dessa inspiração, faz dessa música a expressão do sentimento do meu coração. Eu entro nessa realidade através dessa canção que foi feita por outra pessoa. Ela canta, eu não canto, eu não vou ficar sofrendo, agoniado,
infeliz, insatisfeito, porque eu não componho músicas, porque eu não canto músicas, porque eu não tenho a afinação que ela tem, eu vou pegar aquilo que Deus deu para ela e vou entrar dentro daquela esfera de ação que não é minha, mas que foi confiada a alguém, e eu entro dentro daquela esfera de ação, me aproprio dela e faço daquela a minha voz. Eu me submeto àquilo que eu tenho, àquilo que eu sou, à esfera de ação que Deus me deu, e aproveito aquilo que Deus deu a outros. A grande dificuldade do nosso tempo, que nos faz perder ou sermos roubados da satisfação ou da plenitude de vida, porque é uma promessa de Deus, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Há uma paz de Deus, há uma alegria do Senhor que tem sido roubada. E uma das ferramentas de Satanás para te roubar a satisfação, ou a paz, ou a plenitude de vida, é você se comparar com alguns, é você se igualar a alguns com uma pretensão de que você vai ter que ter a voz da, sei lá, pensa aí, Whitney Houston, né? Mariah Carey, vai ter que ter a voz da Dana Summer. Então a gente às vezes quer ter uma coisa tão espetacular, tão maravilhosa. E o que acontece nas nossas vidas? Nós começamos a admirar aquilo que nós queremos ter para a nossa vida, aquilo que nós queremos para nós mesmos. E eu começo a admirar, e começo a querer ser igual, e começo a me esforçar em caminhar naquele sentido. E aí acontece um fenômeno, que quando eu não consigo, que quando eu não chego, que quando eu não alcanço, eu fico infeliz e insatisfeito. Meu sonho é morar na Barra, o meu sonho é comprar uma Mercedes, o meu sonho é ter uma televisão de 65 polegadas. Durante muitos anos, objeto do meu desejo. E eu olhei para aquilo e falei, você não me domina. Mas quantos sonhos nós queremos? E quanta admiração a gente coloca na nossa vida? Aquela igreja, aquele culto, aquele pastor, aquela palavra, aquele louvor, aquele bairro, aquela mulher, aquele homem, aquele emprego, aquele cabelo, aquele corpício, aquele emprego, e você começa a desejar, a buscar, a sonhar coisas que fazem parte da esfera de ação da vida de todo mundo, menos da sua vida, e você fica simplesmente infeliz. Por quê? Porque não tem, porque não consegue, porque não alcança. Então, quando você começa a focar fora da esfera de ação, daquilo que lhe foi confiado por Deus, para que você fizesse, para que você alcançasse, para que você... verso 13, para que você desfrutasse daquela esfera de ação, quando você foca fora, você fica humilhado. Humilhação é decorrente da incapacidade, da impossibilidade de você chegar aonde todo mundo, essa é uma expressão muito grande, porque envolve quase 9 bilhões de pessoas, mas a gente usa com tanta facilidade, né? Todo mundo, né? Todo mundo. E a gente acaba se sentindo humilhado. Todo mundo tem, menos eu. Todo mundo casa, menos eu. Toda a igreja faz, menos a minha. Todo marido é assim, menos o meu. E aí você começa a focar fora da esfera de ação de Deus. Isso traz automaticamente para a sua vida humilhação. Então veja, quantos de nós aprendemos que a humilhação, ela pode vir
em nossas vidas, não como uma ferramenta que Satanás coloca para nos destruir, mas como uma ferramenta que nós colocamos para nos destruir, porque o nosso desejo está fora do desejo de Deus, porque estamos buscando aquilo que não faz parte da esfera de ação que Deus definiu para cada uma das nossas vidas. A satisfação, no momento do louvor aqui, né, a gente cantou que tudo que vem de Deus é bom, tudo que eu recebo de Deus é bom. Em Filipenses 1:12, o apóstolo Paulo ele fala de outra forma, ele fala o seguinte: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Por isso que ele diz no verso 13, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se eu não consigo aprender a ficar contente em toda e qualquer situação, é porque existe um monte de situação que eu quero e não tenho. Então isso rouba a minha alegria, rouba a minha felicidade, não é? Eu quero ser médico, mas eu não sou. Rouba a minha felicidade. Eu quero ser atleta, mas não sou. Isso rouba a minha felicidade. Eu quero ser bonito, mas não sou. Né? Isso rouba a minha felicidade. Eu quero ter cabelo, mas não tenho. Isso rouba a minha felicidade. Eu quero ser louro, mas eu sou morena. Isso rouba a minha felicidade. Eu quero ter cabelo liso, mas o meu cabelo é cacheado. Isso rouba a minha felicidade. Quando eu não tenho aquilo que eu quero ter, ou quando o meu foco está fora da esfera de ação, do limite, do espaço, do território, daquilo que Deus planejou, entregou e me deu nas minhas mãos, eu perco a minha felicidade. Pastor, mas eu já li em Deuteronômio que o Senhor, Ele leva o seu povo para o deserto, para lhe ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. Mas eu já aprendi na igreja que aquele que crer em o Senhor Jesus Cristo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses aprendizados, de alguma forma, eles se tornaram uma espécie de teoria. Porquanto que, na prática, nossos atos ou nosso discurso acaba declarando aquilo que está cheio dentro do nosso coração, que é uma incapacidade de se sentir feliz ou de aprender a estar contente. Aprender a estar contente em toda e qualquer situação. E aí, nós nos viramos para Deus e falamos: como é que pode Deus, sendo todo-poderoso, sendo tudo aquilo que dizem que Ele é, olhar para mim e me deixar viver nessa situação? Ou me deixar do jeito que eu estou? Ou não me dar aquilo que eu quero? O que acontece quando eu coloco dessa forma? Como é que pode Deus me tirar o que eu tanto queria, o que eu tanto desejava, o que para mim era muito importante? Como que eu sinto em relação a Deus? Quando o meu foco está fora da esfera da ação que Deus confiou para cada um de nós, nós nos afastamos de Deus e, ao invés de admirá-lo, nós nos magoamos com o Senhor e nós evitamos até mesmo o contato com Deus e as coisas de Deus, porque o que eu quero não é o que Deus quer, porque o que eu tenho não é o que Deus me dá. Então, se Deus é bom e eu não tenho o que eu quero ter, Deus não é bom, é uma mentira, é um engano, e eu não aceito me render a esse Deus. E aí, quando acaba esse relacionamento com Deus, só sobra a religião. E a religião você acostumou. Você vem para a igreja, canta a música, levanta a mão, senta no banco, dá o dízimo, ouve uma palavra, vai para casa. Mas a vida em abundância, a vida plena, que é garantida pelo Senhor Jesus Cristo a todo aquele que crê, foi feita para você essa vida. O Senhor conquistou na cruz, ela é tua. Muitos não conseguem desfrutá-la, porque o foco está fora da esfera de ação daquilo que Deus confiou para você. A insatisfação rouba da sua vida a glória
que Deus proporcionou para você. Então veja, Paulo diz aqui, limitaremos o nosso orgulho, limitaremos a nossa alegria, limitaremos o resultado das nossas obras. Ele vem dizendo, eu não vou me comparar com outros. Os outros ficam se comparando, não, eu vou limitar a minha alegria, eu vou limitar aquilo que eu sou, eu vou limitar a minha honra, o meu orgulho, o meu prazer, o meu senso de plenitude, eu vou limitar à esfera de ação que Deus me confiou. Quando eu me limito, veja, e eu vou precisar me limitar, porque senão eu vou enlouquecer. Porque são muitas as possibilidades, são muitas as frentes, são muitas as opções, são muitas as escolhas. São muitos os lugares, são muitas as igrejas, são muitos os carros, são muitos os cônjuges, são muitas as mulheres, são muitos os homens, são muitas as bocas, muitos os corpos, são muitos os músculos, são muitos os lugares para viajar, são muitas as propostas. E se eu não me limitar àquilo que Deus me deu, eu ficarei eternamente um infeliz, buscando aquilo que eu não tenho, correndo atrás do vento. Então Paulo ele fala, eu preciso ficar restrito ao que Deus definiu para a minha vida. Por quê? A insatisfação vem quando eu não fico restrito ao que Deus definiu para a minha vida. Ou seja, quero o que ainda não conquistei, mas vejo nessa conquista ou nessa possibilidade uma sedução, uma atração, uma vontade, um desejo, e que por vezes me afasta do próprio Deus. Queridos, semana passada eu citei, vou repetir, Deus fez todas as coisas, viu, olhou que tudo era bom. Na excelência de Deus, quando Deus criou os céus, a terra separou a parte seca, separou das águas, colocou luminares, o sol, a lua, fez todas as coisas, fez os animais, criou as plantas, fez a natureza, colocou um jardim, fez o homem bonitão, fez a Eva lá, mequetrefe, mas fez e tal. Mas Adão falou, é linda, é maravilhosa. Colocou eles no jardim e Deus falou, tudo que vocês precisam está aqui, tudo que vocês necessitam está aqui, a esfera de ação de vocês está liberada a tudo, menos, exceto, tem um limite, não é tudo, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é para você. Mas o que Eva desejou? O que Adão quis? O que aconteceu na vida daqueles que foram criados? Eles desejaram uma coisa que Deus não queria que eles desejassem. Eles queriam algo que Deus falou para eles, vocês não precisam, mas eles queriam. Será que alguma coisa mudou desde Adão e Eva até hoje? Será que ainda não existe um desejo de coisas que você quer, mas que Deus não quer que você queira? Mas será que tem coisas que Deus disse para você, tem um limite, para você não. Para você não. E isso você vê no outro. Isso você vê acontecendo, disponível, tanta gente. Mas Deus disse para você, não. E aí você quer aquilo que Deus não quer que você queira. E aí você deseja aquilo que Deus não deu para você. Adão e Eva desejaram. Agora raciocina comigo. O que você está dizendo para Deus quando você quer uma coisa que Deus não planejou para você? Vamos traduzir para um português mais comum? Mães, mulheres ou homens que vão lá na cozinha, preparam aquela comida deliciosa para o seu filho. E aí você vai, chama lá o seu filho e fala, filho, meu filho querido, eu fui no supermercado e comprei o melhor feijão que tinha no mercado. Dizem que é o Com Brasil, dizem que é o máximo. Eu comprei todos os dois, misturei e fiz uma amostragem dos melhores grãos. Filho, eu comprei as melhores carnes de feijão. Aí coloquei aqui para você, orelha, carne seca,
lombo, fiz um feijão maravilhoso. Filho, te chamei para a mesa, te servi esse banquete, e aí você agora, sentado à mesa, olha, fiz para você espetacular esse feijãozinho preto. Aí o filho olha para aquilo e vira para você e diz, quero não. O que você sente? Raciocina. Como você se sentiria se você vai numa loja, compra uma blusa para a pessoa que você quer agradar, e você dá aquela blusa, olha, trouxe esse presente para você, e a pessoa abre, que legal, que bom, deixa eu ver. Obrigado. O que você sente? Deu para você entender? Deu para você entender o que você faz com Deus? Quando Deus te dá todas as coisas que você precisa, quando Deus oferece para você toda a provisão, ampla, suficiência, e você nunca diz basta. Você quer mais, você quer o que você não tem, você quer o pastor que Deus não te deu, você quer o corpo que Deus não te deu, você quer a igreja que Deus não te deu, você quer o bairro que Deus não te deu, você quer a mulher que Deus não te deu, você quer o marido que Deus não te deu, você quer tudo que Deus não te deu. Foi exatamente o que Eva fez. Foi exatamente a sedução da serpente. Deus não quis te dar, mas é bom. Mas se fosse bom, Deus não lhe teria dado. Então, nós desonramos a Deus com a murmuração. Porque a murmuração ou a reclamação é dizer para Deus, o que você me deu, o que você está me deixando viver, o que você está me deixando experimentar, a esfera de ação que o Senhor deu para a minha vida não é boa, não basta, eu não gosto, eu quero outra coisa, eu quero uma coisa melhor. Você está dizendo para Deus que o que Ele fez não é bom, não é perfeito e nem é agradável. O que é bom? É o que todo mundo tem, é o que todo mundo diz, é o que todo mundo fala, é o que eu vi no anúncio. É o senso comum, é o que todo mundo da igreja tem. E aquilo que eu desejo é aquilo que dizem para mim que eu tenho que desejar. E aquilo que eu quero é aquilo que dizem para mim que eu tenho que querer. Então, enquanto eu não tiver, eu vou ficar desejando. Então, veja que a insatisfação, ela é uma declaração da incapacidade de você se submeter ao que Deus preparou para a sua vida. E quando você se sente abandonado por Deus, largado por Deus, que não cuidou de você, que não te deu atenção, que não te ouviu, que não está vendo onde você mora, que não está vendo a dor do teu corpo, que não está vendo a luta que você está passando, que não está vendo a dificuldade financeira que você está enfrentando, que não está vendo o problema que você está enfrentando na sua vida, o problema na justiça, que Deus é esse. Porque eu quero o que Ele não me dá, porque eu desejo aquilo que Ele não me oferece. Para que eu quero esse Deus? Quando isto acontece, só me sobra a religião. E aí a insatisfação, ela continua plena. Ou seja, o que eu quero dizer, quando não há suficiência em Deus, alguma outra coisa vai tomar o lugar da minha vida para ser suficiente para mim. Tem uma canção que a gente canta e ela fala, tu és suficiente para mim. Tu és suficiente. Há canções que são muito desafiadoras. Há canções que são canções difíceis de cantar quando você canta de verdade. Porque se Deus é suficiente para mim, eu tô pleno. Se Deus é suficiente para mim, então eu não tenho ansiedade, porque eu não vou sofrer de perder ou de não ter. Se Deus é suficiente para mim, então eu não vou ficar triste, porque Ele é suficiente para mim. A minha alegria e a minha força estão em Deus. Se Deus é suficiente para mim, eu vou andar sorrindo, eu não vou reclamar, porque Deus é suficiente para mim. Quando Deus não é mais suficiente para mim, ou quando eu não estou dentro da esfera de ação que Deus me confiou, e eu quero ir além do limite adequado, eu quero ir além daquilo que Deus me deu. Sabe, queridos, existe um sofrimento
muito interessante na vida de quem não tem dinheiro. Mas existe um sofrimento também muito interessante na vida de quem tem. Eu não sei se você conhece isso ou já parou para pensar na possibilidade. Porque tem gente que tem dinheiro, que sofre, porque pensa, eu tenho, ninguém tem. Isso é injusto. Por que eu tenho direito e outros não têm? Isso traz na vida de quem tem culpa, peso, mal-estar. E aí, às vezes, você fala, a pessoa rica tem tudo, mas ela não se sente feliz de ter porque outros não têm. E ela acaba guardando uma insatisfação porque tem demais. Você pode achar esquisito isso, mas isso é fato. Eu não conheço uma meia dúzia, não, eu conheço uma penca. Porque a insatisfação não é pelo que você tem ou pelo que você deixa de ter. Mas quem não tem, vai a vida inteira dizer, é porque eu não tenho. E quem tem, sabe do que eu estou falando. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando a gente não aprende isso, aí a gente vai ter que discutir política, vai ter que discutir problemas sociais, né? Vai ter que discutir problemas econômicos, vai ter que discutir finanças, vai ter que discutir emprego, vai ter que discutir futuro, vai ter que discutir um monte de coisa que vai tirar a minha atenção de Deus, vai tirar o meu coração de Deus, que é o Senhor, que é o Rei, que governa todas as coisas, que domina sobre a vida dos seus filhos como o Rei e que diz para mim, se você me buscar em primeiro lugar, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que nos falta é a suficiência em Deus. Quando a insatisfação vem, quando Deus já não é o suficiente. Há um tipo ou uma referência bíblica de quem são os servos do Senhor. A Bíblia é cheia de símbolos, né? A Bíblia é cheia de significados. Pastor Lúcio estava falando aqui agora sobre o tabernáculo, que significava o local da presença de Deus na terra. Ele falou aqui sobre as cortinas, ele falou sobre o véu, ele falou no texto de Êxodo, tem dois homens, Aholabe e Oliabe, que são preparados para construir o tabernáculo. As pessoas levavam as ofertas e eles pegavam aquele material, pano azul, pano vermelho, e preparavam tudo aquilo, né? Mas há uma coisa que simboliza cada detalhe destes. Eu até digo para você, procure estudar esses textos bíblicos, porque às vezes você pensa que está tudo na cara, mas há uma significância muito importante ali por trás. E uma das significâncias que Deus coloca para as nossas vidas é que nós somos vasos. Você já ouviu falar isso? Tem algumas igrejas que até vira para o outro e fala, fala vaso! Né? Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4, o profeta, ele tem uma direção de Deus, desce e vai até a casa do oleiro, e ele foi e viu, o oleiro pegou o barro, começou a trabalhar, aí o vaso que o oleiro estava fazendo, ele não ficou do jeito que ele queria, estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua, repita, de acordo com a sua, meu amado, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, é impossível você ser um cristão feliz. Talvez um dos maiores desafios, e por isso essa igreja, o ministério, Palavra da Verdade, joga você para essa crise, para esse conflito. Qual é o teu chamado? Qual é o teu destino? Para que você existe? Para que você está aqui nessa terra? O que você está aqui para fazer? Porque se você não souber qual era a sua vontade, qualquer vaso vai servir. E às vezes você está achando que está sendo construído e está arrebentando, mas está um vaso todo errado. E o Criador quer refazer você para fazer de acordo com aquilo que Deus tem planejado na sua vida. Se há um desejo do coração de qualquer filho de Deus, servo do Senhor, que serve ao Deus Altíssimo, é saber qual é a vontade do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Se eu não sei qual é a vontade de Deus, a minha vontade ela não é boa, a minha vontade vai dar ruim, a minha vontade, como de Eva e depois Adão,
É ser seduzido por aquilo que Deus não quer, por aquilo que Deus não tem, por lugares que Deus não colocou na minha vida. Queridos, lembra depois de Caim e Abel? Por que que o camarada, o irmão, não foi até o outro e falou: olha, o que eu faço não é suficiente, o que eu tenho não é o suficiente, me ajuda, deixa eu ofertar uma oferta igual à tua, deixa eu fazer igual a você, deixa eu apresentar um animal. Mas Caim falou o quê? Eu vou dar para Deus o que eu tenho, e vai ser melhor, e vai ser o máximo, e vai ser legal. Mas Deus não se agradou. Por quê? Porque ele não foi capaz de dizer que ele tinha menos, que ele era menos, que ele podia menos, e ele não pediu ajuda para o seu irmão. Pelo contrário, ele teve tanto ódio, teve tanta inveja, que ele matou o seu irmão. Por quê? Porque ele não reconheceu que o que ele tinha, a esfera de ação dele, o limitava, e ele precisava pedir ajuda. Se eu não sei qual é a vontade de Deus, eu vou ficar com raiva de Deus, e vou dizer para Deus: eu te dei, eu te ofertei, eu fiz. E Deus vai dizer: mas não era nada disso que eu queria. Não era nada disso que eu planejava para a sua vida. Como vaso, se a sua vida não está de acordo com a vontade do Senhor, permita-se ser refeito segundo a vontade do Senhor. Não fica disputando com Ele que vaso você é. Segundo, Marcos capítulo 14, verso 13, conta a história daquele vaso que carregava ali um dinheiro. Há quem diga que esse dinheiro não era um dinheiro limpo, não era fruto de um trabalho santo. Mas aquela mulher, entrando Jesus em Betânia, reclinando-se à mesa da casa de um homem chamado Simão, que era portador de uma enfermidade chamada lepra, ele era leproso, aproximou-se dele certa mulher, Maria de Betânia, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou e derramou. Aquele trabalho, aquele dinheiro, aquele sustento não foi maior do que o amor, ou do que a conversão, ou do que o desejo que ela tinha de fazer tudo de novo. Ou seja, ela tinha ganho muito dinheiro, mas talvez a vida dela, longe de Cristo, não atendia à expectativa do que Deus tinha para a vida dela. Sabe o que ela fez? Ela abriu mão de todo o seu passado. Judas viu isso, ficou desesperado. É muito dinheiro. Tá usando da maneira errada. Vamos consagrar. Vamos consagrar que Deus vai receber. Mas aquela mulher disse: eu não quero nada que seja sujo, mas a minha sujeira eu entrego aos pés de Jesus para ser uma nova criatura. E sabe o que ela fez? Ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso. Deus não quer o teu dinheiro da sujeira, Deus não quer o teu dinheiro da imundície. Deus quer que você seja quebrantado de coração. Quebrantado de coração. E para encerrar, caminhando para o fim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 20, verso 21. Numa casa há vasos. Amém? Há vasos nessa casa, nessa manhã, amém, querido? Agora, tem vasos não apenas de ouro e de prata, mas também tem de madeira e de barro. Tem todo nível de pessoas. Em todo nível. Alguns desses vasos, que são de barro, de madeira, de prata ou de ouro, e que estão dentro da casa, alguns deles são para fins honrosos. Não diz que o ouro vai ser para fim honroso. Não diz que o de prata vai ser para fim honroso. Diz que pode ser de barro e para fim honroso. Diz que pode ser de ouro, mas também para fim que não tem honra, para fins desonrosos. Então, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns desses vasos, da mais variável diferença que existe dentro da igreja, alguns são para fins honrosos, outros para fins que não são honrosos. O problema não é o tipo de vaso que é, o tipo de história que você construiu, o quanto de dinheiro você tem ou como você é reconhecido, mas se você é usado para honra ou para desonra. E verso 21, Paulo deixa isso muito claro. E se alguém se purificar dessas coisas,
Depois você lê o contexto, vai falar sobre santidade, ou vai falar sobre aquilo que Deus não quer te dar. Se alguém se livrar daquilo que Deus não quer te dar, ou se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para o quê? Será vaso para, repita comigo, vaso para, diz que você vai ser de ouro? Não. Diz que você vai ser de prata? Não. Entenda, vaso do Senhor. Entenda que o mundo quer que você seja de ouro. E entenda que ser de ouro e ser de prata é ter honra. Mas Deus nunca disse isso. Deus diz que a tua honra não está em quem você é, no sentido de quanto você tem, ou do que dizem para você, o valor que você tem. Mas a tua honra está em você ser quebrado diante do Senhor e se humilhar diante do Senhor, o teu Deus, e de abrir mão dos valores deste mundo para honrar ao Senhor. Por isso que será vaso para honra o que for santificado. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de madeira, pode até ser de barro. Se for santificado, será útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo então, ele deixa muito claro, inspirado pelo Espírito Santo, Deus deixa muito claro que o tesouro de Deus não depende se o vaso é de ouro, se o vaso é de prata, se o vaso é de madeira. O tesouro pode ser colocado em qualquer vaso. Tanto que Paulo fala, esse tesouro é em vasos de barro. Simplicidade, queridos. Humildade, queridos. Uma vida que talvez não seja honrada pelo mundo, queridos. Que não tenha o que o mundo diz que você precisa ter. Que não viva onde o mundo diz que você deva viver. Porque hoje, se existe um orgulho nefasto, maldito, é o orgulho dos crentes de ser de uma igreja melhor, maior. Onde já se viu isso? Somos reino de Deus. O orgulho de pertencer a um pastor mais importante, mais bonito, que fala melhor. Onde já se viu isso? Somos reino de Deus. Querem transformar o reino de Deus em valor por ter ouro e por ter prata. Mas o valor está em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E não de nós. Eu quero encerrar com Tiago, capítulo 4, verso 8. Vamos ler todos juntos. Está na tela. 1, 2, 3 e já. Aproximem-se. E ele? O que mais? Aproximem-se de Deus. Mente dividida. Eu quero o que Deus não quer me dar. Eu quero o que Deus não tem para mim. Eu quero uma esfera de ação que não é a esfera de ação que Deus me criou para viver, ter ou fazer. Mente dividida é uma mente infeliz. Eu preciso abandonar a minha mente que se divide entre o que Deus me deu, entre o que Deus me tornou, entre o que Deus me permite viver e entre aquilo que eu, nas minhas ambições, entre aquilo que eu, influenciado pelo mundo. Por isso eu sou pecador. Eu preciso limpar a minha mão, limpar a minha mente, limpar o meu coração e me aproximar de Deus. E para encerrar, Amós capítulo 5, versículo 4, que diz o quê? Assim, todo mundo junto, 1, 2, 3 e já. Assim, aleluia, a sua vida está em Deus. Não está no que você não tem, não está no que você queria ter, não está nos projetos e sonhos. São bons, mas não está neles. A sua vida está em Deus. Busquem-me e terão vida, assim diz o Senhor. Enquanto a sua vida estiver fora de Deus, enquanto a sua vida estiver em você ter um grande ministério, ser um grande pregador, ser reconhecido, ter um ótimo carro, ter uma ótima casa, ter uma ótima igreja, ter um ótimo destaque, ter uma ótima referência da vida dos outros, enquanto a sua vida estiver
fora de Deus, você não terá vida em abundância, mas terá a insatisfação de alguém que não conhece o Deus da vida. Portanto, assim diz o Senhor: busquem-me e terão vida.